Você já teve a sensação de que algo estava faltando ao ler a Bíblia? E se eu dissesse que mais de 500 milhões de exemplares da Bíblia existentes atualmente não incluem um versículo específico? Mateus 17:21? Como isso é possível? Foi intencional ou acidental? A Bíblia é um livro singular. Embora seja em parte um registro histórico, ela vai muito além de qualquer outro livro de história. Sua narrativa começa com a criação do mundo e termina com o fim dos tempos, algo que nenhuma outra obra histórica abrange. Diferentemente dos demais livros, a Bíblia traz uma perspectiva espiritual que busca revelar a vontade de Deus para a humanidade, desde os primórdios até a eternidade futura. O versículo em questão, Mateus 17:21 na versão King James, diz: "Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum." Trata-se de uma instrução de Jesus aos discípulos, após estes falharem em expulsar um demônio. Esse versículo enfatiza a importância da disciplina espiritual, unindo oração e jejum como ferramentas essenciais em batalhas espirituais. No entanto, nas traduções mais modernas, como a NVI, Nova Versão Internacional, ou a ESV, English Standard Version, o versículo simplesmente não aparece, muitas vezes substituído por uma nota de rodapé informando que alguns manuscritos não incluem este versículo. Para entender essa omissão, é necessário voltar no tempo. A Bíblia não foi entregue de forma completa e direta, mas copiada à mão ao longo de séculos, a partir de milhares de manuscritos antigos. Entre esses manuscritos, existem diferenças chamadas de variantes textuais. Algumas são mínimas, como trocas de palavras ou letras. Outras são mais significativas, envolvendo até mesmo versículos inteiros, como Mateus 17:21. A versão King James, produzida no século 17, foi baseada em um conjunto limitado de manuscritos gregos conhecidos como Textus Receptus, que incluíam esse versículo. No entanto, nos séculos 19 e 20, estudiosos descobriram manuscritos muito mais antigos, como o Codex Sinaíticos e o Codex Vaticanus, que datam do século IV e não trazem esse versículo. Isso gerou um debate entre estudiosos. Quais manuscritos são mais confiáveis? Os mais antigos, por estarem mais próximos dos textos originais, ou os mais recentes, que foram mais amplamente utilizados ao longo da história da Igreja? Alguns acreditam que o versículo foi inserido posteriormente para reforçar a prática do jejum, enquanto outros argumentam que ele pode ter sido omitido acidentalmente nos manuscritos mais antigos. Independentemente da posição adotada, a ausência ou presença de Mateus 17:21 tem implicações importantes na compreensão da batalha espiritual e da vida cristã prática. Além de Mateus 17:21, outros versículos também enfrentam questionamentos similares, como João 5:4, Marcos 7:16 e João 7:53, 8, 11, a história da mulher adúltera. Em muitos desses casos, versões modernas da Bíblia optam por omitir os trechos ou inseri-los entre colchetes, indicando que talvez não fizessem parte dos textos originais. Isso não significa, porém, que a Bíblia tenha sido manipulada ou adulterada. Pelo contrário, essa prática revela o cuidado dos estudiosos em apresentar o conteúdo bíblico com base nas evidências manuscritas mais confiáveis e antigas. A crítica textual, ramo da teologia que estuda os manuscritos antigos, é responsável por analisar essas diferenças com o objetivo de recuperar, com o máximo de precisão, o texto original das Escrituras. O impressionante é que, mesmo com essas variantes, a mensagem central da Bíblia permanece inalterada. Doutrinas como a salvação, a ressurreição de Jesus e o amor de Deus estão intactas, independentemente da presença ou ausência de versículos específicos. A Bíblia, apesar de ter sido escrita por cerca de 40 autores ao longo de 1500 anos, mantém uma unidade surpreendente. Seus escritores vieram de contextos variados, pastores, reis, profetas, pescadores, e mesmo assim, produziram um conjunto coerente que atravessa séculos. Isso só é possível porque, segundo a fé cristã, a Bíblia tem origem sobrenatural, sendo inspirada por Deus e guiada pelo Espírito Santo. Mais do que um livro, a Bíblia é vista como a revelação divina para a humanidade.
Ela mostra quem é Deus, revela sua vontade, expõe a condição humana e aponta o caminho da salvação. Mesmo diante de debates textuais, sua relevância e autoridade permanecem. Se Mateus 17:21 está ou não em sua versão bíblica, o chamado à oração e ao jejum continua presente em diversas outras passagens. Jesus, os apóstolos e os primeiros cristãos vivenciaram intensamente essas práticas, mostrando que elas são pilares fundamentais da vida espiritual. Em vez de permitir que essas questões abalem sua fé, permita que despertem um interesse mais profundo pela palavra de Deus. A Bíblia continua sendo uma fonte inesgotável de verdade, sabedoria e esperança para todos que buscam entender a vontade divina e viver de acordo com ela.